E aí, pessoal, paz do Senhor, aqui missionário Vini Silva mais uma vez. Eu quero falar aqui de uma música chamada Evangelho de Fariseus, né? De uma irmã em Cristo chamada Aimee Rocha. É a lacração da semana, é o que está bombado aí, todo mundo falando, principalmente o pessoal evangélico, pastores dizendo que ela cometeu grandes heresias, que essa música é do diabo. Eu vi um pastor dizendo, outros não concordando, outros chorando, como é o caso, vocês vão ver aqui, o júri. É um programa de música tipo aquele The Voice da Globo, só que gospel, né? E ela se apresentou, veio com essa música, e a música chocou, porque alguns se identificaram com a música, outros bateram palma, dizendo que realmente o que ela falou é verdade, e outros falando muito mal. Bom, pelo que eu entendi ali, o que ela fez foi uma crítica, né? Uma crítica social, uma crítica principalmente a algumas igrejas. O problema é generalizar. Existem igrejas de picaretas? Existem. Existem mercadeadores, aqueles que mercadejam a palavra? Existem. Existem falsos pastores? Um monte. Existem igrejas de que os líderes são verdadeiros empresários da fé? Claro que existe, todo mundo sabe, mas não é a maioria. Quem está mais de 40 anos nisso, que já foi em centenas ou milhares de igrejas, eu sei, e eu conheci muitos e muitos e muitos pastores que não têm dinheiro, é, dependem de doação das pessoas, de oferta, que moram às vezes no fundo da igreja, com as suas famílias. Por exemplo, muitos pastores da própria Igreja Universal, onde seus líderes são riquíssimos, riquíssimos, e da Igreja Mundial do Poder de Deus, do Valdemiro Santiago, que também é riquíssimo, a grande maioria dos seus pastores são enviados para o interior, para outras igrejas, e dormem nas igrejas. Então, não confunda alguns líderes que usam o nome de Jesus, do Evangelho, para se enriquecerem. Não se pode generalizar, porque muitos de seus próprios pastores passam necessidade. E a grande maioria abre uma igreja para pregar o Evangelho por amor a Jesus, e não pensando no dinheiro, por amor às almas, e não pensando no dízimo. E tem muitos, pessoal. Mas essa música aí, o que tem de vídeo falando sobre ela é impressionante. E aí pediram para eu falar também, e vamos falar. Agora, é preciso que você entenda o seguinte: o que ela cantou não é um louvor. Muito pastor fazendo aí vídeo. Ah, o louvor dela, gente, isso não é louvor. O que ela fez foi uma crítica. Né? A palavra louvor no dicionário, se você for lá, ela é um substantivo masculino que significa o quê? Celebração ou manifestação honrosa, homenagem, louvação, ou ato ou efeito de louvar. O louvor, o verdadeiro louvor bíblico, ele está lá em Hebreus 13:5 fala sobre isso. 13:15, né? Fala sobre isso. Que o louvor é uma oferta espiritual que a gente faz a Deus. Lá em Hebreus 13:15 diz aqui, ó, anotei. Por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor. Isto é, aí vai dizer o que é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Louvar significa agradecer a Deus pelas suas muitas dádivas. Então, o que ela fez não é um louvor, essa música não é um louvor, pelo amor de Deus. Então, é o primeiro erro que muitos que estão fazendo vídeo aí estão cometendo. Agora, vamos ouvir aqui. Você vê lá os jurados, alguns chorando, né? Vamos analisar a letra dessa música, que é uma música para mim, não é um louvor. Vamos lá? Para finalizar essa semifinal, a quinta etapa desta temporada, gostaria que vocês recebessem no palco a Aimee Rocha. Fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos,
estocamos o maná para nós. Oramos por... Bom, então ela começa dizendo assim: fazemos campanha para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós. Então ela está dizendo que realmente tem igrejas, e tem mesmo, que essas campanhas que eles fazem, na verdade, é para arrecadar dinheiro. Aí você fala assim, é mais errado, mas a Igreja Católica sempre fez feirinhas para arrecadar ofertas, né? Festinhas juninas, feirinhas com coisinhas da Igreja Católica para vender, sempre foi feito isso. Né? Você vai na Aparecida do Norte, tem lá várias barraquinhas, várias lojinhas que vendem produtos, e isso tudo é para arrecadar dinheiro para a igreja. Quando isso é feito, essas campanhas para arrecadar dinheiro para a igreja, não é errado. O errado é quando o líder faz para arrecadar dinheiro para ele mesmo. Isso existe? Existe, mas é a grande minoria. Então, quando ela diz fazemos campanha para nós mesmos, isso existe. Evento para nós mesmos, estocamos o maná, ou seja, pegamos o maná, aquilo que é oferecido somente no caso do líder e para os agregados dele, para a diretoria. Então, vamos prosseguir aqui. Por nós e pelos nossos, o reino virou negócio. O dízimo importa mais do que os corações. Então, ela diz, oramos por nós mesmos. Isso é uma crítica, e eu concordo com ela, que quase 100% das pessoas, quando oram somente por si. Quantos pastores, só os sinceros, ou você que é crente, ou que se diz cristão, já gastou 5 minutos do seu tempo para orar pelos outros, somente pelos outros? Para orar pelo planeta, para orar por Israel, como a Bíblia manda, orar pela paz em Israel. Quantas vezes você orou pelo mendigo da esquina que você encontra ele na rua toda vez que você desce, toda vez que você sai de casa? Quantas vezes você orou por ele? Quantas vezes você passou por um mendigo e o abençoou em nome de Jesus? Eu procuro sempre fazer isso. Eu passo por um mendigo, às vezes ajudo com dinheiro, ou quando não ajuda, eu passo por ele está dormindo, eu falo, Jesus, abençoa esse homem, abençoa essa mulher. Então, isso aí que ela está falando é verdade. A grande maioria só ora por si próprio, no máximo pela sua família. Quantas vezes você já orou por essa pessoa da internet, que você vê na internet? Nós temos que orar principalmente pelos outros. Aquele que conhece, que realmente encontrou o sentido do Evangelho, ele ora mais pelos outros do que para ele próprio. Depois ela diz, o reino virou negócio. Realmente, para muitos, né? Mas não para a maioria, o reino de Deus é um grande negócio, dá muito lucro. O dízimo importa mais que os corações, também para essas mesmas pessoas. Sabe, para os empresários da fé, é evidente que o dízimo importa mais que os corações. Tem muito líder aí conhecido que abriu a igreja dele um dia pensando somente nos dízimos, nas ofertas, naquilo que ele podia arrecadar. É lícito ou ilícito um homem de Deus, uma mulher de Deus, abrir um trabalho de igreja, pensando também em ter um sustento? Não, é lícito. O homem de Deus, ele precisa viver, ele não pode viver na rua como um mendigo. Então, é lícito, a Bíblia diz que todo trabalhador é digno do seu salário. É lícito ele também, das ofertas, tirar o sustento dele. Mas o sustento, não a riqueza. A Bíblia diz no Novo Testamento, Paulo falando que aquele que vive pro Evangelho tem que viver do Evangelho. É ordem de Deus. Quem vive pro Evangelho, ele tem que comer, se alimentar e vestir do Evangelho, porque ele vive pro Evangelho. E Deus não é injusto. Então, uma coisa é você ter o sustento tirado da própria igreja para o pastor e a família dele, se tiver esposa e filho, se alimentar. Como que o pastor vai pregar o evangelho e vai atender as pessoas com fome, passando necessidade? Mas não para comprar carros blindados, aviões, helicópteros, fazendas de gado.
ter uma piscina semiolímpica na sua casa. O pastor não precisa disso. O pastor ele vive para Deus e não para o mundo. Então, o dízimo importa mais que os corações, está correto. Vamos prosseguir com a canção. Há um evangelho de fariseus, cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. Bom, ela diz aqui, há um evangelho de fariseus, cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. Existe um evangelho de fariseus, pessoas que manipulam o evangelho de Cristo para poder ganhar dinheiro. Pessoas que usam mais o Velho Testamento, porque no Velho Testamento se vivia de sacrifício. Então, eles não pregam o Novo Testamento, ou pregam o mínimo possível, porque para eles é mais vantagem pregar o sacrifício. Que eles dizem assim, olha, Davi sacrificou e Abraão sacrificou e era rico, então você tem que sacrificar também, traz todo o seu dinheiro. Só que Davi sacrificou a sua vida para Deus. E mesma coisa, todos os patriarcas e os fariseus de hoje querem que você sacrifique o teu dinheiro, a tua poupança para Deus, coisa que Deus nunca pediu isso. Que você dê o seu tudo, não é isso? Então existe realmente o evangelho de fariseus e cada um escolhe o seu. Cada um escolhe a maneira como vai tomar dinheiro das pessoas. E isso aí também é uma crítica e se inflama na sua própria bolha. Porque a igreja é um negócio, um grande negócio. O evangelho de Cristo é usado de uma maneira escusa e ilícita para arrecadar dinheiro. Mas volto a dizer, é uma minoria. Vamos lá. Enquanto isso no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. A Amazônia queima. Uma criança morre. Os animais se vão. Superaquecidos pelo ego dos irmãos, um evangelho de fariseus. Aí eu acho que ela errou um pouco pelo seguinte. Enquanto isso no Marajó, Ilha de Marajó, coisa que a Damares já falava, coisa que todo mundo já sabia. Isso eu, pelo menos, desde os anos 80, 90, que eu escuto falar que na Ilha de Marajó tem muita prostituição infantil. Né? As autoridades, ao invés de irem lá e prender todos aqueles barqueiros que passam com barcos e recebem crianças dentro dos barcos, eles não fazem isso. Na hora que prender e tomar os barcos deles, os próximos não farão isso. Porque a criança ela sai num barquinho e vai até o encontro deles. Alguns já são clientes conhecidos e recebem essas crianças dentro do barco e ali praticam a pedofilia. Muitas vezes com consentimento da própria mãe, como tinha um vídeo aí de um cara dentro de um barquinho com 3 crianças e beijando na boca das crianças e 2 mulheres adultas do lado rindo. Porque ganham dinheiro, se sustentam com isso. E eu, desde pequeno, que eu escuto falar de caminhoneiros que paravam em lugares no meio da estrada e pais ofereciam às filhas, ofereciam para eles. Infelizmente, essa ainda é a realidade do Brasil. Então, isso existe, mas as autoridades não tomam providência. Não adianta nada ir lá conversar com as famílias, porque eles vão embora, a família sente fome, as crianças querem uma bonequinha, um brinquedo e não tem. Então, elas sabem que indo lá, nesses barcos grandes, elas ganham uma esmola e uma bonequinha de plástico. É a inocência, a pureza da criança.
Então, não é você somente falar com os pais, mas é punir rigorosamente os donos dos barcos e quem recebe essas crianças. E ela diz, o João desapareceu. Desaparece. Aquele filme Som da Liberdade que eu vi conta a história real. É um filme real, não é ficção, que no final do filme, inclusive, aparecem os personagens reais, os policiais americanos que estouraram aquela ilha, onde era uma ilha de pedofilia, onde ricos, empresários e poderosos iam para satisfazer as suas bestialidades com crianças pequenas, menores de 10 anos e maiores. E o roubo de crianças para isso existe até hoje, né? Principalmente na América Central, no Caribe, onde elas são levadas. E um policial americano resolveu combater isso. Ele existe, é real, e é um filme que todo mundo deveria ver. Por isso que impediram desse filme ser publicado, porque ele conta a realidade. Então, e desaparecem muitos Joãos e muitas Marias no Marajó, em todo canto do Brasil, inclusive para tráfico de órgãos, né? Operam as crianças para retirar órgão e muitas vezes matam ela depois. O ser humano não tem limite na sua maldade, isso acontece. Mas isso não é difícil de resolver. Na hora que prenderem 3, 4 donos de barcos, barqueiros, e apreenderem os barcos, os outros vão pensar 1 milhão de vezes antes de receber essas crianças. A Amazônia queima, uma criança morre, os animais se vão, superaquecido pelo ego dos irmãos. Por que superaquecido pelo ego dos irmãos? Será que ela acha que tem irmãos em Cristo que se alegram com isso ou desejam isso? Um evangelho de fariseus. Mas eu acho que nem o mais vagabundo desses líderes que usa o evangelho para arrecadar dinheiro vai querer desejar a morte e o estupro de uma criança. Então, eu acho que aqui no final ela exagerou na sua crítica e se tornou realmente um versículo aqui, uma estrofe meio do diabo mesmo, como alguns pastores falaram. Enfim, isso aqui é uma música comum, não é um louvor, não é uma música gospel, é uma música comum que fala dos falsos líderes dos fariseus, que existem, mas não são a maioria. Ela está famosíssima agora, já está indo em tudo quanto é igreja, cada um querendo já tirar a casquinha dela. Os próprios fariseus que ela está condenando estão chamando ela para encher as suas igrejas, e ela está indo e deve estar recebendo algum dinheiro para isso. Não vou julgá-la, não estou dizendo que ela fez essa música para isso. Isso aí me parece uma música que ela estava em casa e pegou o violão e a música surgiu. E nem ela sabia que ia criar essa polêmica toda. Mas, enfim, daqui a pouco está esquecido e até a próxima lacração surgir, né? Vão comentar, mas depois vamos terminar aqui de ver. Um evangelho de fariseus. Uai, o que é isso? Uau. O Marcos Freire! Ô, Marcos, eu sei que tem que comentar, velho, porque essa menina tem uma perspectiva da vida. Bom, aí cada um faz o seu julgamento. Eu não sei, um líder para chorar ouvindo essa música é porque tocou nele, né? Deve estar também meio errado. Enfim, pessoal, nada contra a menina, ela fez a música dela. Não acredito que ela nem sonhava que ia dar esse rebuliço todo. Tudo quanto é pastor comentando, alguns elogiando, outros criticando, outros dizendo que é do diabo. Enfim, para mim não é do diabo, não é nada, não é louvor, é uma música que ela fez em casa, dedilhando o violão. Você vê que a letra nem é muito, né, assim, combinada e tal. É uma crítica que ela fez, uma crítica não social, é social também, porque no final ela fala da Amazônia. É uma crítica para o meio evangélico, para o meio cristão, para o meio gospel, e também uma crítica social.
que a carapuça não vai cair na grande maioria, porque a grande maioria são homens e mulheres de Deus. Isso eu digo com toda certeza e afirmo, porque o senso comum ele conhece somente esses famosos, né? Edir Macedo, Silas Malafaia, Valdemiro Santiago, Caio Fábio e alguns outros, R.R. Soares. Mas quem vive o mundo evangélico gospel, ele conhece centenas. Só de trabalhar junto eu conheci centenas, fora aqueles que eu conheci visitando, viajando. E eu digo e afirmo que a grande maioria passa necessidade muito grande. Conheço pastores que as esposas não aguentaram e separaram porque não aguentaram tanta pobreza. Então tem muito pastor chorando, sofrendo e gemendo por amor ao Evangelho. Por isso eu não aceito essas músicas que generalizam, eu não aceito isso. Porque essa menina é jovem, ela não conhece. Então não se pode generalizar. Então é somente isso. Uma pessoa comum que fez uma música comum, uma crítica social, que eu não vejo esse motivo todo para esse reboliço todo que está dando. Na carapuça não caiu sobre a maioria das igrejas evangélicas, não cai sobre os evangélicos, e se a Amazônia queima é culpa do governo, não das igrejas. Se crianças sofrem abusos na ilha de Marajó, é o problema das autoridades, do governo, a culpa é do governo e das autoridades, e não dos cristãos, dos irmãos e das igrejas. Tá? As igrejas, a igreja ela não existe para fazer trabalho social, a verdade é essa. A igreja existe para pregar o evangelho. É que muitas fazem ação social porque sabem que isso agrada a Jesus. Mas a função número 1 da igreja é pregar o evangelho e levar pessoas à salvação, levar pessoas a Cristo. Quem tem obrigação de ajudar socialmente as pessoas é o governo, que já toma nossos impostos e muito para fazer isso e não faz. O problema da ilha de Marajó, da Amazônia, da queima, de estupro, é problema das autoridades, dos políticos, que não tomam jeito porque isso não dá lucro a eles. E aqueles que falam, como a Damares, uma irmã cristã, falou, é atacada e ridicularizada pela Rede Globo e por esses parasitas do governo que nada fazem. Tá bom, pessoal? Essa é a minha opinião. As minhas opiniões são sempre sinceras, claras, e dou a quem doer, não tenho medo e jamais vou deixar de falar aquilo que eu penso por medo. Porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo, e quem ama Jesus vai sempre falar a verdade. Que Deus abençoe a Aimee, e eu espero que essa música não sirva para igrejas lacradoras lacrarem ainda mais. Fiquem todos na paz, daqui a pouco eu volto com outro vídeo. Vou nessa.